Bom dia, paz, irmãos. Vamos à reflexão de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Ouçam o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quanta coisa a gente aprende aqui com esses versículos, né? Nas palavras de Jesus, quando ele fala do homem insensato e do homem sensato. A diferença entre o sensato e o insensato: um constrói a sua casa sobre a rocha, o outro constrói a sua casa sobre a areia. São homens que construíram casas, certo? Ambos construíram as casas. E o Senhor aqui faz um paralelo entre aqueles que ouvem as suas palavras e os que a praticam e os que não praticam essas palavras que ouvem. Percebe que ambos ouviram a palavra do Senhor? Ambos têm conhecimento? A diferença então não é sobre conhecer, a diferença é sobre aplicar. É sobre viver. É por isso que tem muita gente se afundando no pecado, muita gente se perdendo, muita gente padecendo, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, porque conhece, mas não pratica. Conhece, mas não vive, não leva para o seu dia a dia. Existe a diferença entre conhecer e viver. Dia desses conheci um jovem rapaz que me contava que esse jovem é um músico da noite. E ele me contava que durante muito tempo ele fez parte do louvor de sua igreja, que inclusive o seu pai e a sua família inteira se converteu a partir da sua vida, a partir dos louvores que ele cantava em casa. E hoje, este mesmo rapaz cantava no mundo, na noite. Então, é certo que primeiro ele tem um talento, ele tem um dom e ele conhece a palavra do Senhor, mas está distante dos caminhos do Senhor. Este é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Outra coisa comum também a estes dois homens, ao que construiu a casa sobre a rocha e ao que construiu a casa sobre a areia, outra coisa comum a estes homens, além do conhecimento, é que a tempestade vem contra ambas as casas. As duas casas passarão por tempestades, sofrerão as tempestades, só que um em menor consequência, com menor gravidade, porque está construída sobre a rocha. Ou seja, todos nós estamos suscetíveis a enfrentarmos problemas, dificuldades, a doença, a falta do emprego, a porta que se fechou. Todos nós podemos passar por isso, tanto aquele que conhece e pratica a palavra do Senhor, como o que conhece e não pratica. A diferença é que nós resistimos às tempestades desta vida. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus, porque além de conhecer a palavra de Deus, nós a aplicamos, nós a praticamos como prudentes que devemos ser. Devemos ser prudentes. O homem que conhece a palavra do Senhor e não a pratica, nos faz lembrar do homem que é falso, mentiroso, porque ele fala de uma coisa e vive outra. Ele conhece uma coisa e vive outra. Ele é, de uma certa forma, um hipócrita. Entende isso? Talvez até de olho no erro do outro, mas não reconhece os seus próprios erros. Sabe aquela expressão, um dia a casa cai? Que geralmente as pessoas usam dessa expressão para falar de gente que está vivendo de forma errada, uma falcatrua aqui, outra ali, um engano aqui, outra ali. Um dia a casa cai. E cai mesmo, meu irmão, e cai mesmo. Quem tem a sua vida baseada na mentira, na falsidade, na hipocrisia, a casa dessa pessoa um dia vai cair.
Portanto, venha a tempestade que vier, enfrente a situação que for, você construiu a sua casa alicerçada sobre a rocha. Fica firme, continue firme. A tempestade, como toda tempestade, passa. Amém? O importante é continuar firme, é praticar o que você conhece, as palavras do Senhor, conhecê-las, praticá-las, vivê-las, para resistir o dia mau, para sobressair, para vencer, para a glória do Senhor. Se é o seu caso, que conhece a palavra, mas não a pratica, se é o seu caso que um dia já foi uma bênção na casa do Senhor e hoje se afastou, gosta de um louvor, de outro, de uma coisa assim, se arrepia, se emociona, mas está vivendo de forma errada, um pé cá, outro lá, corrija, em nome de Jesus. Você sabe que está errado, você sabe das consequências, então para que ficar continuar insistindo no que é errado? Você já sabe que o final é ruim, que o final dessa história é triste, é trágico. Volte já, arrependa-se, seja sábio, seja prudente, pratique o que você conhece de Jesus e de suas palavras. Aproveite o dia de hoje, na primeira oportunidade que tiver, quem sabe agora mesmo, para chamar Jesus para uma conversa. Olha, Senhor, eu te conheço, eu tenho feito coisas que não te agradam, mas eu quero corrigir. Eu me arrependo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Faça isso agora mesmo.